Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez junto com vocês, juntamente com o deputado Vadir Damus, nosso companheiro do Rio de Janeiro, nosso sempre deputado federal, presidente da OAB do Rio de Janeiro. E hoje, gente, nós tivemos a presença de Sérgio Moro. O famoso Sérgio Moro compareceu na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança Pública, e mais uma vez o que a gente assistiu foi algo muito diferente daquilo que a Globo tenta vender, né? O Sérgio Moro é bom quando não tem ninguém para perguntar, quando só tem gente para aplaudir. Colocou o contraditório, ele se desestrutura, se desestabiliza e foge das respostas. Do meu ponto de vista, achei muito fraco, achei decepcionante, eu diria assim, a participação do Sérgio Moro hoje na comissão. Qual foi a tua opinião, Vadir? Mas ele procura se proteger sendo arrogante, prepotente, toda hora dizendo que não vai responder a essa ou aquela pergunta. Faltou cordialidade. Falta cordialidade. Então ele é carente, de cordialidade. Então é exatamente isso. Ele é um sujeito acostumado a ser paparicado, a ser bajulado, a ser insensado. Quando está num ambiente em que é confrontado, enfrentado, posto a nu, já que as teses dele são absolutamente inconsistentes do ponto de vista jurídico e político, ele se desestrutura. Foi o que aconteceu hoje aqui. Agora, gente, o cara que é ministro do Bolsonaro, que tem como guru Olavo de Carvalho, uma mistura de astrólogo com sei lá o quê, que usa palavras... Chulas. Olha, chula é apelido, viu? O Sérgio Moro vim pedir cordialidade. Gente, a primeira pergunta que ele se desestruturou foi quando o deputado Rogério Correia, no meio de uma fala, diz: o senhor que é muito amigo do Aécio Neves. Quando falaram a palavra Aécio Neves, a casa caiu. Eu nunca ouvi. O cara tem um monte de foto com o Aécio Neves. Aí diz que ele é amigo do Aécio Neves, o cara teve uma crise. O que foi aquilo? Pois é, Aécio Neves virou sinônimo de xingamento, porque o Rogério fez uma... O Rogério disse: o senhor que é muito amigo do Aécio Neves. Aécio Neves, pronto. E aí ele se ofendeu, os deputados puxa-sacos, foram em socorro e censuraram o deputado Rogério Neves, o Rogério Correia. Então, quer dizer, a partir de agora, ele foi para Portugal, fez uma referência absolutamente inadequada com o ex-primeiro-ministro Sócrates, chamando o cara de criminoso, sendo que o cara nunca foi julgado. E a primeira reação que ele teve, primeiro momento que ele se desestrutura, é quando alguém fala: o senhor que é amigo do Aécio Neves, e quer dizer que agora Aécio Neves virou sinônimo de xingamento. Porque ele sabe que a época da Lava Jato, ele, Sérgio Moro, sabe, ele foi parcial, ele foi seletivo, ele perseguiu o PT, ele perseguiu o presidente Lula e protegeu os tucanos. Olha, gente, o Sérgio Moro, ele veio aqui para debater o pacote de segurança. De segurança não tem nada. Não tem nada. O que ele quer é apagar os rastros das ilegalidades que ele cometeu na Lava Jato, junto com o Dallagnol, junto com aquela turma toda, E, mais uma vez ele veio aqui, eu e o Vadir fizemos uma série de perguntas e ele fugiu sem responder. Olha, eu fiz uma intervenção absolutamente cordial. Claro que eu falei com ênfase as coisas que eu queria fazer, mas ele não pode reclamar. Ele falou de novo, deputado Paulo Pimenta: não vou lhe responder, faltou cordialidade. Aí ele falou: com o governo, não foi com ele. Quer dizer, então não dá para falar do Bolsonaro, não dá para falar do Queiroz. Quer dizer, tem um monte de assunto que ninguém pode perguntar para o Sérgio Moro. Esse sujeito, ele mostra as facetas reais dele, É despreparado tecnicamente, é inseguro, Ele não consegue sustentar um debate, então ele se protege dessa maneira, E mostra a sua personalidade autoritária, Ele não admite o contraditório, ele não admite que alguém pense diferentemente dele, E sustenta ideias que já foram desmontadas pela OAB, por todos os juristas brasileiros, que dizem em uníssono, a uma só voz: esse pacote que ele mandou para cá é inconstitucional e é fascista. Agora, gente, eu fiz questão de perguntar para ele
né? E ele não me respondeu. Uma coisa que é tão óbvia. Né? Eu perguntei para ele, Sérgio Moro, tem um negócio muito grave chamado milícias. Milicianos. Né? Que é uma parte do crime organizado mais sofisticada, amplamente enraizada dentro da estrutura do Estado. Tem miliciano no Ministério Público, tem no Poder Judiciário, tem aqui no Poder Legislativo, tem no Poder Executivo. E eu perguntei para ele, escuta, Sérgio Moro, um miliciano morava do lado da casa do Bolsonaro. O cara é um dos assassinos da Marielle. O cara tinha 117 fuzis. Tinha um arsenal de guerra. Para entrar no condomínio que mora o Bolsonaro, tem que se identificar. Durante meses estavam lá a ABIN, o Exército, a Polícia Federal, todo mundo entrava e saía do condomínio e ninguém descobriu que o Bolsonaro era vizinho do miliciano. Qual é a ofensa que tem nessa pergunta? Imagina o seguinte, o Bolsonaro e a sua cônjuge, né? A sua cônjuge saíam para passear com o cachorrinho no condomínio, ou os filhos do Bolsonaro. Olha o risco que essa família... Olha o risco que essa família passou, Vadir. Um miliciano morando ali do lado, né? Do futuro presidente. Do futuro presidente. E nenhum órgão de segurança e de inteligência do país detectou a presença do miliciano. Não quis me responder. Pois é. Acho que ele tem alguma ruga contigo. Acho que ele tem rugas mal resolvidas, né? E nós não falamos nada sobre a cônjuge dele, não falamos o negócio de lavagem de dinheiro através das APAES. Ou então hoje né? ele estava sobre violenta emoção. Né? Nós podíamos ter falado do esquema de lavagem de dinheiro através da APAI, que a cônjuge dele foi acusada. Nós podíamos ter falado da ruga dele com o Gilmar Mendes. Né? Agora, ter perguntado qual foi o último livro que ele leu. Não, mas daí você tem que ficar até agora esperando ele responder, né? Porque realmente o cara é uma farsa. O Sérgio Moro é uma farsa. Né? Infelizmente, gente, o que a gente sabe? São medidas que são propostas por governos autoritários, que retiram direitos das pessoas. Ele gosta tanto de falar nos Estados Unidos. O que será que ia acontecer nos Estados Unidos se a imprensa descobrisse que dois filhos do presidente da República, do Obama ou do Trump, empregavam pessoas da máfia nos seus gabinetes? O que ia acontecer nos Estados Unidos, Sérgio Moro, se descobrissem que o Obama ou o Trump tinha a filha de um mafioso nomeada no seu próprio gabinete? E o que a imprensa diria se esse mafioso estivesse desde a metade de dezembro denunciado como laranja, inclusive com depósitos do bandido na conta da mulher do presidente, e ele não sequer tivesse prestado depoimento até agora, Sérgio Moro? É impressionante, Paulo, que ele podia responder tangenciando, saindo por aqui, saindo por ali, mas não. Ele simplesmente se recusa a responder dizendo que é uma pergunta ofensiva. Ele está no parlamento. Falta cordialidade. Ele é carente, sei lá, ele não teve o carinho da mãe, não tem o carinho da mulher. Pô, esse sujeito toda hora fica clamando por cordialidade. Na verdade, ele precisa ser bajulado, né? Ele precisa ser incensado, aplaudido e blindado, porque é um sujeito inseguro. O pacote que ele mandou para cá não se sustenta. Né? E mais, foi outro item lá, inclusive, que ele foi questionado, a questão do COAF no Ministério da Justiça. COAF. O COAF é uma arma de chantagem, rapaz, que esse sujeito quer usar aqui no E teve um deputado parlamento. que gritou assim, quem tem medo do COAF? E o pessoal gritou, Bolsonaro. né? Flávio Bolsonaro, Queiroz. Cada vez que o pessoal dizia hoje, cadê o Queiroz? Parava, confusão, dava uma confusão. Ninguém podia falar, cadê o Queiroz? Né? Eles têm pavor dessa expressão, cadê Queiroz? E ele é o ministro da Justiça, ele deve o mínimo de satisfação, mas simplesmente... Ele disse, esse assunto não me diz respeito. Não me diz respeito. Então qual é o assunto que Nós diz estamos respeito a falando ele? de um caso que envolve o filho do presidente da República. E ele o estava ministro no da Justiça parlamento. diz que não me diz respeito. Né? Então, de fato, pessoal, aos poucos, paulatinamente, nós sempre dissemos, quanto mais exposição esse indivíduo tiver diante do povo brasileiro, mais ele vai se desnudar e vai aparecer como um sujeito medíocre, um sujeito autoritário e que, como juiz, era desconhecedor do direito e exerceu práticas fascistas de perseguição política
E hoje, agora que se descobriu esse fundo, né? Fundo eleitoral da Lava Jato, fundo Dallagnol. Fundo Dallagnol, o se bobear para a campanha eleitoral dele para 2022. Criança Esperança. Exatamente. Né? O outro assunto que ele fica doido é quando falam que ele era um juiz de primeira instância e interceptou a presidenta da... Ele tem um problema de ser chamado de juiz de primeira instância, né? Ele acha que é injusto ele ter sido só de primeira instância. Ele acha que é injusto ser chamado de juiz de primeira instância. Né? Ele se sente mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. O Sérgio Moro é daqueles que quando liga, né, a luz para fazer a barba, começa a falar achando que é uma câmera. Né? Esse cara, ele tem um negócio chamado fototropismo. Sabe o que é isso? O que é? É o cara que procura a luz do holofote, né? Isso aí eu aprendi quando eu fazia agronomia, né? Fototropismo, a planta cresce em direção do sol. Da política, o fototropismo é aquele cara que não pode enxergar o holofote. E o Sérgio Moro sofre desse negócio, fototropismo, né? Aqui é cultura, ensinamento. Agora sim, gente, olha, que nota tu deu pro Sérgio Moro hoje? Zero. Deu para aproveitar alguma coisa? Nada. Rigorosamente nada. Não conseguiu aproveitar nada, né? E Nota zero. É uma presença desagradável. E é uma vergonha, né, gente? Vamos combinar. O cara foi o juiz que condenou o Lula para o Bolsonaro poder ganhar a eleição, dizia aos quatro ventos que nunca ia entrar para a política e virou assessor do Bolsonaro. Mas que triste fim. Que triste fim. O cara virou assessor do presidente envolvido num esquema de milicianos cujos filhos estão até o pescoço, junto com o Queiroz, suspeitos de integrar esquemas do crime organizado. Esse aí que era o herói. O mito virou mico. E o Sérgio Moro virou o que nós assistimos hoje. Mas o Ministério Público do Rio parece que não vai recuar, não. Né? Ali não é Curitiba, né, que seleciona quem vai investigar e quem não vai investigar. Lá parece estar se fazendo um trabalho sério no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E vão vir novidades por aí, viu, pessoal? E tem muita coisa, gente, para a gente debater ainda sobre essa relação do Sérgio Moro e da Lava Jato com os Estados Unidos, os esquemas, né, da indústria das delações, a negociação com os escritórios que são escolhidos a dedo, né, para poder fechar delações, o fundo multimilionário de bilhões de reais que eles querem se apropriar. Tem muita coisa ainda para aparecer da Lava Jato. Muita coisa. É aquilo que nós sempre dissemos, Paulo, ao longo aí de 4, 5 anos. Um dia essa turma toda vai sentar no banco dos réus. É isso aí, pessoal. Sérgio Moro veio aqui hoje e foi um fiasco. Total fiasco. Semana que vem o Vadir vai estar lá com o presidente Lula. Estarei lá com o presidente, vou levar um abraço de todos vocês lá para ele. E tenho certeza de que o presidente está bem. Em breve teremos novidades também com o presidente. Agora não esqueça, de sexta para sábado, a entrevista na íntegra do presidente Lula, na BBC. Vamos colocar nas nossas páginas. Vai ser às 20h30. Às 20h30. 20h30, não? Está confirmado o horário, gente. Vai ser sexta-feira. 8h30 da noite, 20h30. Lá na Inglaterra é 00:30. Aqui é 8h30 da noite. Isso. De sexta-feira. Entrevista exclusiva que a Rede TV não quis mostrar. Nós vamos descobrir por que razão uma emissora entrar na justiça para ter o direito de entrevistar o Lula, faz a entrevista e depois resolve não botar no ar. E o jornalista Kennedy de Alencar não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Excelente jornalista, conduziu a entrevista com muita correção e vocês vão assisti-la na íntegra pela BBC, não é Rede TV não, pessoal, é a BBC de Londres. A gente vai botar nas nossas páginas, vai ter transmitido para o mundo inteiro e a gente vai mostrar para o mundo por que eles têm tanto medo da voz do Lula, da força da voz do Lula. O Lula inspira e tudo aquilo que o Lula significa. Exatamente. Não foi à toa que Sérgio Moro quis encaná-lo para impedir que ele concorresse às eleições, porque se concorresse, ganhava. Lula livre? Lula livre. Um abraço para vocês.